Você já sentiu que é mais do que seu corpo? Que existe algo dentro de você que não pode ser explicado apenas pelo cérebro? A consciência humana é um dos maiores mistérios da ciência, da filosofia e da espiritualidade. Hoje, vamos explorar teorias que desafiam a razão e nos fazem perguntar: será que existe vida além do cérebro? Prepare-se para uma investigação. Não é só teoria, são ideias que abalam certezas, relatos que desafiam explicações e hipóteses que aproximam ciência e mistério. Ao longo deste vídeo, você vai ouvir ciência rigorosa, filosofia inquietante e relatos que sugerem um horizonte além da matéria. E, no final, terá de decidir por si mesmo: o que é a consciência? O que é consciência? A consciência é a experiência subjetiva de sentir, pensar, sonhar e refletir. René Descartes afirmou: penso, logo existo, colocando o ato de pensar como prova de existência. Mas e se o eu não estivesse confinado ao corpo ou ao cérebro? David Chalmers, filósofo contemporâneo, fala sobre o problema difícil da consciência. Mesmo que saibamos o que cada neurônio faz, ainda não sabemos por que existe algo que sente. Essa lacuna abre espaço para hipóteses audaciosas. Talvez a consciência seja uma camada fundamental da realidade, algo que transcende processos puramente físicos. E se a consciência fosse algo que persiste além do corpo físico, conectando-nos com uma realidade mais ampla, como propõe ciência, filosofia e espiritualidade? Teorias científicas. Materialismo, reducionismo. Comecemos pelo pilar da neurociência moderna, o materialismo. Nesta visão, a mente é o produto exclusivo do cérebro. Simples, direto. Neurônios disparam, sinapses conectam e aquilo que chamamos eu emerge. Lesões cerebrais apagam memórias. Danos no lobo frontal mudam personalidade. Drogas alteram humor e percepção. Esses fatos fortalecem a ideia de que somos, em grande medida, produto da matéria. Mas há perguntas que insistem. Se a consciência é só atividade elétrica e química, por que há relatos que fogem a essas explicações? Giulio Tononi, Teoria da Informação Integrada. Giulio Tononi, neurocientista da University of Wisconsin, propõe uma abordagem distinta, a teoria da informação integrada. Para Tononi, consciência não é apenas eletricidade, é informação organizada de forma integrada. Pense numa orquestra. O cérebro é o instrumento, mas a consciência é a música, a sinfonia que só existe quando todas as notas se unem. Tononi mede essa integração com um índice chamado Phi. Quanto maior a integração, maior a consciência. Isso explica por que o sono profundo e o coma reduzem a consciência. O sistema perde integração. Mas também sugere algo ousado. Se a consciência é informação integrada, poderia ela existir em outros sistemas, não apenas no cérebro humano? Penrose e Hameroff. E então há a hipótese quântica, a mais polêmica de todas. Roger Penrose, físico matemático de renome, e Stuart Hameroff, anestesiologista e pesquisador de microtúbulos, propuseram a Orchestration Objective Reduction, ou ORC-OR. Eles sugerem que processos quânticos dentro dos microtúbulos, estruturas subcelulares nos neurônios, poderiam ser o núcleo da experiência consciente. Se isso for verdade, a consciência seria algo que toca as camadas fundamentais da física. Talvez não local, talvez capaz de existir além do cérebro físico. É uma ideia que muitos rejeitam, mas que, se verdadeira, mudaria tudo o que pensamos sobre vida, morte e identidade. E se parte da nossa mente estivesse, de fato, fora do corpo, em um nível quântico que ainda não compreendemos? Dan Brown e o campo da consciência. Na fronteira entre ficção e reflexão, o escritor Dan Brown explorou a ideia de que a consciência pode ser um campo, uma energia que atravessa tempos, culturas e mentes. Em O Segredo Final, Brown pinta a consciência como ponte entre o visível e o invisível,
uma força que preserva memórias, liga experiências e talvez guarde segredos sobre a própria imortalidade da mente. Não é ciência, é literatura, mas a ficção é poderosa. Ela nos dá modelos imaginários para testar teorias e imaginar hipóteses difíceis de aceitar. E se Dan Brown estivesse, poeticamente, apontando para algo que a ciência ainda não se atreveu a provar? E se nossas experiências não desaparecessem com a morte, mas fossem parte de um campo maior, imaterial, que conecta todas as consciências? Visão espírita. Espírito, perispírito e consciência. A visão espírita, codificada por Allan Kardec, dá uma resposta clara. A consciência não está no cérebro. Segundo Kardec, a consciência é atributo do espírito, o princípio pensante, imortal e independente do corpo. Como então o espírito atua no mundo físico? Pela mediação do perispírito, um corpo semimaterial, fluídico, que reveste o espírito e serve como veículo entre o imaterial e o material. Assim, o espírito pensa, o perispírito transmite, o cérebro executa. O cérebro é o instrumento, a interface, mas não é a origem da consciência. Para o espiritismo, a morte é uma transição. O espírito continua existindo, levando consigo lembranças e aprendizados, enquanto o perispírito registra as marcas das experiências. E se tudo o que você pensa, sente e aprende não estivesse preso ao corpo, mas existisse eternamente no espírito? Experiências que desafiam o reducionismo. Antes de seguirmos, vamos aos casos que perturbam a visão estritamente biológica. Chamamos essas ocorrências de evidências empíricas, relatos e estudos que desafiam explicações simples. Primeiro, as experiências de quase morte. Milhares de pessoas relatam consciência lúcida, mesmo quando testes mostram ausência de atividade cerebral. O caso de Pam Reynolds é conhecido. Durante cirurgia, com o cérebro monitorado sem sinais elétricos, ela descreveu instrumentos e conversas com precisão. Há também relatos de experiências fora do corpo verificáveis. Objetos escondidos em locais altos, no centro cirúrgico, foram descritos por pacientes que, naquele momento, tinham circulação interrompida. Pesquisas de Ian Stevenson e Jim Tucker documentaram crianças que lembram detalhes de outras vidas, nomes, locais e até marcas de nascença, confirmadas documentalmente. Estudos de mediunidade, em condições controladas, registraram informações sobre falecidos que não poderiam ser acessadas por meios normais. E há ainda os casos extremos de hidrocefalia, onde indivíduos com muito pouca massa cerebral mantêm capacidades cognitivas surpreendentes. Esses exemplos não provam por si só que a consciência é imortal, mas apontam claramente que o tema é mais complexo do que a ciência reducionista costuma admitir. Se tudo fosse apenas cérebro, como explicar as descrições corretas de pessoas que não podiam ver nem ouvir? Como explicar cognição preservada com tão pouco tecido cerebral? A consciência talvez seja a ponte entre o que podemos ver e o que ainda não conseguimos compreender. Se este vídeo te fez pensar, te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E continue explorando comigo os mistérios da mente, do espírito e do universo. Porque o despertar da consciência começa com uma pergunta: